Já estamos de volta e um pastor foi preso na tarde desta quinta-feira, suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 5 anos dentro de uma igreja. Segundo a Polícia Civil, os abusos aconteciam quando ele dava aula de inglês na igreja, que fica no bairro Roxo Verde, aqui na cidade de Montes Claros. A polícia informou que o crime foi descoberto depois que a vítima, de 5 anos, passou a não querer frequentar as aulas na igreja e falar que o homem fazia coisa feia com ela. O suspeito, João da Silva, era o segundo pastor da igreja e foi expulso depois de confessar o crime ao primeiro pastor e ainda ao pai da criança. A delegada Karine Maia Costa apresentou as informações em uma coletiva na manhã desta sexta. Acompanhe. O pai da criança procurou a delegacia denunciando, e isso realmente é louvável, porque apenas 10% das vítimas de violência sexual denunciam. É super importante procurar a delegacia e fazer a denúncia. Ela fazia aula de inglês com o segundo pastor da igreja, que ministrava aula de inglês para crianças. E ela fazia aula sozinha com ele, porque era uma aula particular. Ficava sozinha na igreja com ele. Ela revelou para a mãe que não queria voltar para a aula, ela tinha saído e não queria retornar, porque o pastor estava fazendo bobagem com ela. Depois ela contou mais detalhes, dizendo que ele tirava a roupa dela, colocava ela dentro de um berço, porque a sala era um berçário, e tirava a roupa dela e tocava nas partes íntimas dela, fazia sexo oral. Assim que o pastor principal da igreja tomou conhecimento do fato, ele conversou com o suspeito, com o investigado. E ele confessou para o pastor que realmente fez isso, que chegou a hora dele pagar pelos pecados dele, que tinha chegado a hora, e confessou. Então, diante disso, o pastor teve que afastá-lo da igreja. Assim que os pais tomaram conhecimento desses fatos, através da criança, eles procuraram uma psicóloga particular. E a psicóloga orientou a procurar nas coisas dela se tinha algum indício, algum vestígio. A menina gostava muito de desenhar, então os pais procuraram nos desenhos e encontraram vários desenhos que ilustram o abuso sexual. Com o pai da criança e com o pastor principal da igreja, ele confessou, mostrou arrependimento, disse que ele ia pagar pelos pecados dele, mas na delegacia, provavelmente orientado pelo advogado, ele já mudou a versão, já diz que não fez, que não foi bem assim, que apenas confessou porque estava pressionado pelo pai, mas não quis mais confessar e não demonstrou nenhum arrependimento. O abuso sexual nem sempre deixa vestígios físicos, isso é importantíssimo. É para isso que existe a psicóloga na delegacia, para fazer a análise psicológica dessa criança. Então, muitas vezes, o abusador, sabendo que a criança, que se tiver a penetração, vai ter um vestígio muito evidente, ele pratica outros atos libidinosos, sem penetração. Então, é importante denunciar, mesmo sem ter tido isso, porque nós temos outras formas de provar. Doutora, vários fatores fizeram com que os pais percebessem, detectassem que a criança estaria sendo abusada ou que tivesse alguma... Eu gostaria que a senhora detalhasse um pouco mais sobre esses fatores, até para que outros pais tenham essa percepção, que muitas vezes não acontece, e detalhasse isso para a gente, até para poder ajudar outros pais que podem até fazer parte dessa igreja e que possam reconhecer esse suspeito como abusador de outras crianças. Sim, depois que os casos vieram à tona, a criança passou a ficar muito doente, ela está tendo uma sequência, a imunidade baixou e ela está adoecendo com frequência. Depois que os pais tomaram conhecimento, eles observaram que antes ela estava arredia, principalmente com a figura masculina. Estava tendo dificuldade, inclusive, de ficar com o próprio pai sozinho em casa. Então, é importante que os pais monitorem, prestem atenção nesses sinais que as crianças dão. Nós temos lá na delegacia uma psicóloga que atende as crianças vítimas de violência sexual, que a gente chama de entrevista de menor dano. É de forma lúdica que é feita essa entrevista, ela não é entrevistada por policiais, escrivão, delegado, ela conversa com a psicóloga. E, então, assim, é importantíssimo que procurem a delegacia. Nós pedimos a prisão temporária dele por 30 dias, prorrogáveis por mais 30, no sentido de complementar a investigação e de que, se existirem mais vítimas, que elas denunciem. Outras informações que podem ajudar no trabalho de investigação da Polícia Civil através do Disque Denúncia 181.